Estas minhas observações prendem-se ao fato de estar acompanhando, nestes últimos anos, uma caravana assistencial cuja função se desenvolve de preferência no Brasil, para onde o senhor planetário mandou serem baldeadas as forças máximas de instrução evangélica, de ordem afetiva, de espiritismo social. Ora, tendo vindo para estas plagas os missionários da informação e do trabalho de caráter social, também nós tivemos o nosso deslocamento. E como a Ordem do Cristo se transformou num vasto organismo de trabalho, com milhares de postos de recepção nas vizinhanças da crosta, postos que se articulam com os centros e grupos onde a revelação é cultivada em termos de lei e de amor, eis que temos, na retorta dos trabalhos, encontrado farta messe de provas favoráveis e desfavoráveis, de elementos fiéis ao mandato recebido e de gente onde o senso do dever deixou de habitar, trilhando assim o desfiladeiro das sombras e dos negros dias por vindouros. O espírito que reencarna arrasta consigo o dever de obedecer à lei como programa universal de conduta, e no âmbito da lei moral, o compromisso de funcionar conforme o programa pré-determinado, cujos itens a consciência lhe ditará em todas as horas da vida. Aquele, portanto, que se fizer surdo aos clamores da consciência, tudo porá a perder, trairá o seu direito, porque em obras traiu o seu dever. Jonas foi por nós encontrado, em plena função ressarcitiva. Por fora era um homem simples, operário cumpridor de seus deveres, médium de bons dotes e cidadão ponderoso, incapaz de agravar a felicidade alheia. Por dentro era um velho e empedernido sanguinário, lacaio de fanatismos religiosos, um dos braços fortes da Santa Cruzada. Fora terrível chefe, impiedoso adversário, pelo que deixou o mundo em trevosas condições, porque a lei de Deus não reconheceu fanatismos como sendo demonstrações de virtudes espirituais. Mourejando nas lides espíritas como passista e curador, Jonas distribuía palavras de advertência, ilustração e consolo, cumprindo assim a função de servo do batismo de espírito. Ele estendia, sem saber ao certo como, o evangelho até os extremos da terra, na parte que lhe tocava. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e me sereis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Com o concurso dos Santos Espíritos, ele ensinava a verdade e o bem. Quanto aos espíritos imundos ou trevosos, ele lhes ensinava o caminho do arrependimento, e aos doentes encarnados dizia que a cura deve começar do espírito, tudo, pois, na órbita doutrinária ideal. Observando-o em trabalhos durante as reuniões do seu grupo, tinha-se pela dianteira o profeta em sua missão, bem assim o grande matador de séculos antes, submisso ao trabalho reparador. O trabalho redentor, a oportunidade que a lei de equilíbrio lhe conferia, estava sendo bem aplicada. Ele sentia que devia o máximo de bons trabalhos, embora ignorando os motivos pretéritos. Era a lei da reencarnação, tapando os olhos do devedor, para que ele trabalhasse com afinco em benefício próprio, sem as contrições que as culpas expostas lhe poderiam acarretar. Esquecido de seu passado delituoso, sentia-se honrado com a função mediúnica, transformando as culpas de ontem nas luzes do porvir, à custa dos esforços do momento, das luzes que espargia e das graças que prodigalizava como intermediário das entidades socorristas que o dirigiam. Aí temos, falou-me o instrutor do grupo, um verdadeiro pecador penitente, porque afinal de contas o pecador penitente não é aquele que se arrepende através de altas expressões teóricas. Muito pelo contrário, é aquele que se compenetra de seus deveres de reparação, reclamando oportunidades de trabalho fraterno, serviço de alcance ilustrativo e consolador.
A alma que sofreu terrivelmente os efeitos da sangueira que produziu, sente brotar do imo a necessidade de esforços a bem dos semelhantes, sem atinar com os tremendos motivos que a reclamam. E nós o auxiliamos de vários modos, coroando-lhe a benfeitoria com as graças da satisfação. Um dos novatos, constituintes do grupo, admirou-se. Depois de tantos séculos, ainda está assim comprometido? Ao que respondeu o instrutor com acentuada ponderação nas expressões. Há de reconhecer ainda quão grande é o número de almas gravemente comprometidas, que transita pelos séculos e milênios sem conseguir reparar as faltas, quando não calha de aumentá-las pela falta de elementos instrutivos, pelo desconhecimento das leis regentes. Quem desconhece as leis, como pode guiar-se bem? É doloroso, exclamou o tal novato. E o instrutor comentou, bondoso e conselheiro: não quero afirmar que os cultores da revelação triunfem sempre, pois é sabido que o fracasso ronda a todos aqueles que mergulham na carne, seja em trabalhos de caráter expiatório, missionário ou de prova. Quero dizer, no entanto, que graves culpas cabem aos que traíram no mundo a obra de Jesus, transformando a revelação em graça posta ao alcance de todos. A única arma de combate aos materialismos em geral é a comunicabilidade dos espíritos, porque ela tem por função advertir, ilustrar e consolar, consoante as palavras de Jesus, registradas por João no capítulo 16 do seu relato, isto é, consoante as palavras de Jesus e segundo as necessidades das almas em geral. Por que, afinal, foi o Cristo encarregado de batizar em espírito, transformando a revelação em veículo de ordens e em instrumento de ensinos e consolações? Teria alguém o direito de pôr em dúvida os mandamentos de Deus e o trabalho missionário de Jesus? De minha parte, recordando minhas atividades como corruptor da excelsa doutrina, senti o remorso invadir-me todo. Depois de séculos transcorridos, ali estava o testemunho fiel da minha obra criminosa, produto catastrófico do trabalho infiel e traiçoeiro. Apreciando quanto a comunicabilidade dos espíritos se fazia portadora de ensinos e de consolações, podia avaliar o montante de erros e de cegueiras que a corrupção lavrara. E tudo isso para quê? Simplesmente para acudir a um império que se desmantelava, podre e virulento, criado e sustentado pelo sangue derramado, erigido à custa de traições à lei de Deus, ela que nada tem com as fronteiras do mundo, ela que é acima de cores, raças e credos, políticas e ódios, egoísmos e vaidades. Todavia, ruminando minhas torturas, achatados pelos sentimentos de culpa, escutei a palavra complacente do instrutor que prosseguia: não nos detenhamos, entretanto, a considerar o montante dos débitos alheios ou as penas que tais débitos naturalmente causaram e estão causando, porque todos nós temos errado muito, uns mais e outros menos, nos diferentes ramos de atividade. Façamos, antes e mormente nesta hora em que as legiões de Jesus proclamam aos irmãos encarnados a imortalidade da alma e suas contingências, com que os seus obreiros possam triunfar. Desmanchemos as diferenças aqui, nestas plagas da vida, onde tudo se resume em um pouco de boa vontade. Pois na carne tudo se passa de modo diferente, estando ela a encobrir verdades, a ocultar conhecimentos, a dificultar realizações. Ademais, irmão, quem somos nós? De onde viemos? Quantas marcas negras ainda temos para dirimir? Não é certo que, acusando aos que praticaram as obras trevosas no pretérito, estejamos a nos acusar, não sendo nós hoje senão aqueles mesmos corruptores de ontem? Quem virá, afinal de contas, a topar com as falsas doutrinas, com os vícios monstruosos, senão aqueles mesmos que os criaram e acalentaram? Frente ao grupo numeroso que o escutava atento, fez breve estacato
e logo mais inquiriu, ponderoso e grave: quantos dentre vós sabe das vidas e dos feitos pretéritos? Que tendes a dizer em vosso amparo, pelo que nada sabeis dos feitos passados? Fostes vítimas de elementos perversos que vos usurparam os direitos e vos tiraram a vida por coisa de vossa fé, do vosso amor à verdade? Ou fostes vós mesmos os homens perversos, traidores da causa divina, homens que nada viram e nada ouviram, sem ser a voz do mundo e o clamor sanguinário dos egoísmos mundanos, que o orgulho tão bem sabe manobrar? Repassando seu olhar experiente pela turma de comandados, murmurando, concentrado e convidativo: não estaríamos por aqui, tivéssemos tido no passado melhores ações para com os deveres espirituais. Nossa posição de hoje, irmãos, define perfeitamente nossas ações de ontem. Portanto, já não devemos ter piedade apenas espontânea pelos erros alheios. Devemos, isto sim, descobrir em nós mesmos os erros que imputamos aos outros, visto que somos nós os antigos criminosos. Quis a bondade divina que nossas lembranças ficassem apagadas, a fim de termos alguma paz, a fim de conseguirmos trabalhar com liberdade pela nossa redenção, sem os embargos terríveis e restritores do remorso. Bendigamos as leis regentes do cosmo, que nos garantem relativas liberdades de ação, que nos facilitam oportunidades para reparar faltas e que nos fazem esquecê-las, para que possamos, despreocupados, sorrir e trabalhar pela redenção das mesmas. Sejamos misericordiosos para que mereçamos as leis do Senhor, que nos prodigalizam oportunidades de trabalho reparador. E como é normal acontecer, pois nunca faltam aqueles que trouxeram do mundo as mais errôneas concepções, eis que surge um velho e pergunta: bondoso instrutor, quando iremos conhecer os motivos que nos forçam a estadias nestas esferas inferiores? Quando chegaremos a conhecer nossa história para planejarmos nossos trabalhos em prol de nossa libertação? Temos ouvido falar da parte de nossos instrutores que o Espírito é uma centelha de Deus, cuja glória e esplendores estamos longe de conceber, tal a distância que deles ainda nos encontramos, pela evolução que não fizemos e pelos agravos que temos acumulado. Não seria mais acertado que nos fizessem conhecer todo o nosso roteiro, a fim de nos propormos aos devidos planejamentos futuros? Manso e prestimoso, respondeu Cicerone: minha função não é ser juiz da suprema vontade, pois eu também fracassei em proveito do materialismo e das brutalidades do mundo. Tenho certeza também que, se pedisse uma oportunidade de conhecimento histórico total, a fim de planejar medidas por vindouras de caráter reparador, iria apenas ao encontro de muitas e muitas promessas feitas do mesmo teor, promessas que feneceram na origem, pois o mundo envolveu-as com seu manto ilusório e a minha imprudência não soube como lhes frustrar a insidiosa, enganosa e devorante maldade. Não tenho eu, amigos, o que dizer em meu proveito, com mais acerto do que aqueles que zelam por mim das esferas superiores, onde nosso documentário é completo. E se, ordenado a fazer o meu trabalho, como estais a fazer os vossos aprendizados e algumas pontinhas de cooperação mental, quisesse abandonar a graça do trabalho redentor para me projetar no rumo de outras responsabilidades, das quais não sei como me desincumbiria, que espécie de prova disciplinar estaria dando? Talvez que, em lugar de melhores postos e oportunidades, estaria apenas dando provas de não merecer estas migalhas de atenção e de bênção recuperadoras. Porque eu sei, de minha parte, que vim de trevas exteriores, onde penei dezenas de anos os desmandos que andei praticando, forjando para meus semelhantes medidas de perdição, de angústia e morte. Quem sabe, volveu o velho, Deus lembrar-se-ia de nossas misérias e far-nos-ia a graça de trilhar outros caminhos. Antes que o velhote terminasse, o instrutor observou:
Jamais ponha em dúvida aquilo que por Deus deriva de lei e de justiça. De Deus tudo vem pelos canais competentes, tudo é dado fundamentalmente. Reconheça cada qual que é filho de Deus. Saiba que a origem é universal. Compreenda e obedeça ao processo evolutivo e tenha em conta a sagrada finalidade. Tudo, portanto, segundo leis regentes, tudo de caráter geral, nada de particularidades. Quem transgride leis deve o trabalho reparador, e quem se harmoniza não encontra percalços pela frente. Quanto ao Cristo planetário, não é responsável pelas nossas liberdades individuais. É mestre, é modelo a ser imitado, mas não é cesto de roupas sujas, nem muro de lamentações. À base de lei e de justiça, através de seus imediatos, distribui tarefas e auxilia conforme os merecimentos de cada um. É hora de irmos conhecendo as leis através das quais iremos caminhando no rumo de Deus, que é a glória, que é o poder, que reside em nós mesmos. Cheio de unção, paternalmente balbuciou: tratemos de assumir as nossas responsabilidades, que é muito mais interessante que a medida justa. Reconheçamos que o Pai, no imo de cada um de nós, espera pelo nosso despertar através do trabalho redentor. Não percamos tempo olhando para fora, para o Deus que está longe. Tratemos de medir as nossas obras, pois é por elas que havemos de subir ou descer na escala hierárquica. Em todo e qualquer tempo e local, cada filho de Deus é um repositório de poderes divinos. É alguém que tem obrigações realizadoras a levar a termo. É alguém, irmãos, que terá sempre em conformidade com as suas realizações íntimas. Sempre o mesmo evangelho, exclamou o velhote impressionado. E um instrutor anexou sem perda de tempo: a primeira grande mensagem depois do Pentecostes foi o Apocalipse. Seu capítulo final é irretorquível, é simples e imediato, e como já estáis familiarizados com as nossas atividades para com os nossos irmãos encarnados, consoante as nossas possibilidades, a palavra de ordem é chamar a atenção de cada um para os seus deveres. Quem ouvida seus deveres se afasta do reino de Deus, que é íntimo. Aqueles que têm pretendido adquirir o reino de Deus, comprando simulacros aos vendilhões dos templos, ou pretendendo que Deus se agrade com ladainhas e bajulações, engodos e aparências de culto espiritual, esses terão que recomeçar de novo, depois de resgatar o crime de se desviar da excelsa doutrina. Eu e muitos outros da esfera em que ora habitamos não somos mais do que velhos e renitentes idólatras. Se não temos mais luzes e melhores oportunidades, é porque nada fizemos pela adoração de Deus em espírito e verdade. Aqueles que, a pretexto de culto religioso, colocam a matéria entre si e Deus, adorando-o de qualquer modo, embora possam vir a ser espíritos de paz, jamais serão dignos das altas expressões espirituais. Jamais alcançarão os altos planos da erraticidade. O velhote comentou: agora é fácil compreender a função da matéria e saber como se deve adorar a Deus, que é acima de todos os formalismos. Um instrutor revidou: vamos ver os futuros testemunhos quando reencarnados, na hora de cumprir na crosta com os deveres assumidos. Muita gente que aqui prometeu mundos e fundos vive por aí a praticar encenações deprimentes, a dar mostras de que confunde as coisas do espírito com os pagodes do paganismo. Ademais, ninguém trabalhará bem pela ereção do reino de Deus no íntimo de seus irmãos. Jesus falou muito em dar dignos frutos pelo exemplo, em ter cada qual a justa medida dos deveres para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. Todavia, na vida social, uma vez metido o espírito nos aranzéis da carne, as dificuldades fazem-no desviar com muita facilidade do reto caminho, e surgem então as medidas idólatras supersticiosas, tomando o lugar da reta conduta e do trabalho bom.
acontece aquilo que sempre aconteceu. Na ausência do verdadeiro conhecimento e culto, aparecem os engodos e as medidas enganosas. Erguem-se os templos de pau e de pedra e de todos os artifícios contingentes, porque o templo interior ficou vazio, sem função. E assim, enquanto a lei, o amor e a revelação ficam à margem, a pagodeira idólatra faz o seu curso de perdição no caráter das pessoas. Ao desencarnar, as criaturas estão cheias de entulhos, de rótulos, de 1001 aparências de espiritualidade, enquanto que a centelha, o espírito, está submerso nas profundezas do materialismo, está achatado debaixo de um mundo de animalismos e brutalidades. E quando calha de merecer paz, ainda assim é medíocremente, porque aos viciados e idólatras não se fazem acessíveis os altos planos de erraticidade. Findo o tempo, na presença do fiel supervisor encarnado, fomos pelo Cicerone convidados a ir observar um outro, alguém que estava em situação oposta. Vamos, disse ele, aprender a lição da vida simples, porque o bom Deus não é cheio de mistérios, ensinando a cada um de seus filhos através dos fatos imediatos. Aqui ou na crosta, quem quiser aprender, basta olhar ao derredor e observar as condições e situações em que se encontram as criaturas. Levando em conta que cada um arrasta consigo a obrigação de expor o reino do céu, que é íntimo, não será difícil considerar a situação de cada um em face da tremenda complexidade que a sociedade apresenta. Encontraremos irmãos nas mais diversas condições e situações, conjecturando de maneiras as mais contraditórias, cometendo os maiores absurdos, descambando para os mais profundos abismos, ou vencendo as grandes batalhas, ou triunfando sobre a ignorância e sobre as trevas. Todavia, lembremos, em todos estão a mesma origem, o mesmo plano evolutivo e a mesma sagrada finalidade. A grande questão, portanto, é cada um encontrar o seu devido lugar no seio do movimento incomensurável. Não basta existir, não basta viver, não basta que se trabalhe. É necessário saber para que existe, para viver decentemente e trabalhar com justeza a fim de produzir o crescimento do céu interior, a exposição da luz, da glória e do poder. Quando ele cessou de falar, estávamos diante de um homem todo sujo, barbudo e embriagado que se achava recostado a um portão, dizendo coisas sem nexo, rodeado de algumas dezenas de infelizes irmãos, todos mais ou menos como ele. Que desgraça! Exclamou alguém vendo aquilo. O instrutor acrescentou: as graças e as desgraças variam ao infinito na conjuntura humana, para melhor e para pior. Temos gradações a valer. Todavia, a ordem que tenho é mostrar o que pode ocorrer a quem encarna, segundo como vem a proceder, conforme o grau de conhecimento de causa e a boa vontade posta em função. Não estamos aqui para criticar, isso não nos compete. Aqui estamos, irmão, diante de um caso como centenas de milhares de outros idênticos, bem assim como diferente de outros tantos. Estamos em face dos que encarnaram prometendo executar programas pré-estabelecidos e que, entretanto, em muitos casos, nada fizeram, de tudo olvidaram. Se continuar assim, bondoso instrutor, como virá desencarnar este irmão? A esta pergunta, vinda de um dos do grupo, o Cicerone respondeu com nova pergunta: como foi que nós desencarnamos? E foi então que vi, diante daquele homem encarnado, bêbado e recostado a um portão, rodeado de infelizes espíritos viciados e transviados do bom caminho, um grupo de servidores e aprendizes de serviço. Quedaram-se mudos, perplexos e comovidos em extremo, porque cada um viu naquele infeliz irmão que trilhava as vielas do erro apenas um igual, apenas alguém que vinha da mesma origem, que pertencia ao mesmo plano evolutivo
e que demandava a mesma sagrada finalidade. Depois do silêncio mortal, o instrutor esclareceu: em natureza, direitos e deveres, todos somos iguais. A questão é não desviar da linha de conduta, é não descambar pelos desfiladeiros da inconsciência e do crime. E depois de olhar para quantos transitavam pela rua, sem fazer caso do infeliz que ali estava, sujeito aos impactos de algumas dezenas de ignorantes do mundo espiritual, amarguradamente comentou: essa gente que passa, esses que parecem estar bem com a lei de Deus, acaso serão mais felizes? Não serão, em verdade, apenas errados de outro modo, outra espécie de vítimas da mesma ignorância? Porque, razoavelmente, uma sociedade que funciona desse modo, virando as costas para o irmão menos consciente de seus deveres, não pode ser uma sociedade compenetrada de seus deveres para com a suprema lei. Por isso lhes digo, irmãos, nessa aula prática, que muitos daqueles que parecem estar vencendo realmente estão fracassando muito mais. Ao lado deste e de outros infelizes, encontrareis os grandes da sociedade, refertos de dinheiro, saturados de títulos, equipados de galardões do mundo e viciados em tudo quanto amesquinha o espírito. O grupo estava atento, porque a realidade estava patente. Os perigos do mundo expressavam-se nuamente. Aquele que estava situado tão baixo bem poderia ser o menos baixo, o menos devedor perante a lei. E a voz do Cicerone fez-se de novo ouvir: não vos iludais com os aspectos exteriores, com as aparências. Tomai tento com a intimidade, com os valores que o mundo não sabe ver e compreender. É necessário conhecer a fim de poder discernir. É necessário discernir a fim de poder conceituar com justeza. Como vô-lo tenho dito, ninguém vai ao Pai sem ser através de suas leis, e as leis do Pai, irmãos, não podem ser derrogadas ou modificadas ao nosso gosto. Não adianta, portanto, procurar a verdade pelos caminhos da mentira ou dos pieguismos supersticiosos e idólatras, porque Deus tudo fornece em elementos e Jesus Cristo apenas guia o planeta segundo as leis fundamentais. Não existem favores, milagres e nem mistérios. Ninguém é especial perante as leis de Deus. Jamais haverá casos particulares. Até onde, bondoso instrutor, pode a oração representar verdadeira impetração de recurso perante a lei e a justiça? Perguntou o homem em cujo dedo pontificava o símbolo da advocacia. O instrutor colocou-o de frente ao Cristo. No Horto das Oliveiras, em face da prisão que se converteria em crucificação, Jesus pediu a transferência do cálice, não é verdade? Pois bem, embora o Pai lhe enviasse um Espírito Consolador, alguém que o fortaleceria na duríssima prova, nem por isso lhe subtraiu o cálice terrível. Ora, levando-se em conta que a função de Jesus era missionária e não de prova ou expiatória, podemos considerar o quanto a lei e a justiça exigem o total, o fiel cumprimento do dever. Nada existe sem que haja motivo justo, sem que culmine em objetivo certo. Em Deus tudo é lei e justiça, para que a glória, o amor e o poder não venham a ser por acaso ou sem merecimento. O velhote chegou-se, encostou-se ao encarnado beberrão e murmurou: gostaria de fazer por ele alguma coisa. O instrutor perguntou-lhe: durante a nossa peregrinação pela carne, teremos pensado assim? Acudiu-nos à mente alguma vez defronte aos irmãos caídos nas sarjetas que a sorte deles estava articulada com o nosso bem-estar por vindouro? O velhote resmungou revoltado: terra infernal, mundo miserável, gente perversa. O Cicerone foi a ele observando: a terra em si não é mais do que cadinho depurador. As encarnações valem apenas como provas ou testes de eficiência. Quem triunfa recebe o prêmio correspondente, nada mais, e quem fracassa pena o seu fracasso e fica acreditado para outros testes. A sala de aulas não é a lição e o professor não responde pelos alunos em suas liberdades individuais.
O grande mal, irmão, é que todos temos aprendido a cair em distrações. Tudo serve, tudo é motivo para cair em distração. Enquanto isso, os dias passam e a desencarnação acontece. Logo mais, quando o espírito desperta, tem apenas o resultado de suas distrações. Está vazio de valores acumulados. Só é rico de aparências, de rótulos, de galardões do mundo. E no caso deste nosso concidadão, pois ele procede de nossa região, quando muito, o que chega a ter é lágrimas de arrependimento, é pranto sobre o tempo perdido, em virtude de não ter sido ruim para com os outros, apesar de ter sido imprudente para consigo mesmo. Este irmão está a se portar como um menino que cabula a aula e atira fora os apetrechos escolares. Não faz mal propositalmente, mas não faz o bem que lhe seria possível se preparasse como seria de seu dever. Senhor, piedade para com ele, exclamou alguém aflitíssimo. O instrutor olhou para a turma toda lembrando. Da parte do Senhor, tudo está feito e bem disposto. É melhor considerar a obrigação de todos nós, irmãos em tudo, em direito e deveres. Estamos nós a trabalhar nos círculos do batismo de espírito. Vamos dizer aos irmãos encarnados o que importa fazer, modificando a sociologia da Terra segundo os preceitos do Evangelho. Vamos dizer que a Terra é o mundo das tremendas contradições. Vamos proclamar a necessidade de fraternidade entre as criaturas. Vamos dizer que a lei de Deus é completa. Vamos recordar que a desencarnação é certa e que a justiça divina jamais admitiu discussões a respeito de seus desideratos infalíveis. Havia, por essa altura, lágrimas em muitas faces. Nós, os homens falhos de outros dias, estávamos defronte à humanidade distraída. Naturalmente, simplesmente, aquele irmão era um retrato fiel da humanidade distraída, marchando para a morte sem levar em conta a tremenda significação da imortalidade do espírito, da imortalidade e de suas inelutáveis consequências. Olhar sereno, compenetrado e paternal, o instrutor perguntou: quem dentre nós todos não foi cristão? 5 irmãos ergueram-se, significando outras crenças. Quantos dentre nós fomos católicos? 22 mãos elevaram-se acima das cabeças. Quantos dentre nós fomos crentes protestantes? 19 mãos apontaram para cima. Quantos dentre nós fomos materialistas ou ateus? 4 mãos apontaram para o alto. Então o instrutor, com a voz quase embargadas, proclamou: não ouvidemos, irmãos, que a libertação vem do conhecimento e do amor transformados em obras de fraternidade. Já vos disse que a excelsa doutrina tem base na lei, no amor e na revelação. Tendes conhecimento de que os caminhos da glorificação e do poder são feitos de ciência e amor, e reconheceis que a finalidade evolutiva representa pureza e sabedoria. Como divino modelo ou síntese da verdade, aí temos o Cristo planetário, o irmão maior. Sua vida e sua obra é que resumem o seu Evangelho. E o batismo de Espírito ficou sendo um instrumento de advertência, ilustração e consolo. Aquela jornada instrutiva estava finda. Voltamos ao nosso rincão espiritual a fim de saber de outras obrigações, de outros deveres de fraternidade, porém sempre no âmbito das leis de causa e efeito.